E aí, Felipe, eu queria conversar contigo sobre um caso que, assim, tá muito na mídia, né? Porque tudo que as celebridades se envolvem, né? As pessoas famosas, e aí nós temos jogador de futebol que é o auge disso, né? Muita grana, muito envolvimento. Nós temos aí o jogador, o Douglas Costa, que está envolvido numa celeuma, assim, relacionado a isso. Está com ordem de prisão de 30 dias, né? Pode ser preso a qualquer momento que for encontrado. Ele que é um jogador do Los Angeles Galaxy, por não pagar pensão. Só que eu comecei a pesquisar sobre ele. Ele tem à venda no Rio Grande do Sul uma mansão de 22 milhões, coleção de carros de luxo, ele tem um padrão de vida altíssimo e ele ostenta muito isso e não está pagando pensão alimentícia. O que vai acontecer? Por que chegou a esse ponto? Enfim, tudo conta para a gente. Pois é, até nesses casos, nesse padrão de vida, nesse padrão de remuneração, a gente vê isso acontecendo. Porque às vezes, e muitas vezes, não é só financeiro, né? Provavelmente tem uma questão emocional, alguma rixa familiar, que faz ele se sentir no direito, talvez, de não pagar a pensão. Suponhamos que ele tenha condições para tanto, né? Como os patrimônios que a gente sabe que ele tem. Sim. Né? Essa prisão foi decretada, 30 dias. Já fica a informação de que, em caso de execução de alimentos no rito de prisão, a pensão é fixada de 30 a 90 dias, então a pessoa vai ficar de 1 mês a 3 meses presa, dependendo da gravidade, das circunstâncias, se é a primeira vez. Então ele já pegou, vamos dizer assim, a sanção mínima neste caso. A gente não consegue muitas informações por conta do segredo da justiça. A gente não sabe qual é o tamanho da dívida, quanto que ele deve pagar todo mês, se atualmente ele está pagando, se a dívida é pretérita ou recente, mas tem uma prisão. Já uma vez decretada, o nosso direito, o nosso judiciário não alcança ele direto, de pronto, lá nos Estados Unidos para prendê-lo. Mas já está a Polícia Federal ciente, os aeroportos, então se ele entrar no Brasil, ele vai ser preso. Óbvio que isso pode não acontecer por ele não pisar, não vir para cá, como também, nesse meio tempo, se a decisão parece que é dessa semana, acho que de ontem ou de anteontem, então está com prazo aberto para o advogado dele recorrer e disse que vai usar das ferramentas que possui para evitar que essa prisão aconteça. Mas ele só é preso se ele entrar no Brasil ou ele também pode ser preso lá? Não, aí existe o que a gente chama de carta rogatória, que é um documento elaborado de juiz de um país para juiz de outro país, aí, na jurisdição da cidade onde o Douglas reside, então, para lá ser procedida essa prisão. Não, óbvio, tudo isso demora tempo. Então ele vai ter um tempo aí, de repente, para juntar um dinheiro e pagar a dívida antes de o oficial de justiça lá dos Estados Unidos encontrar ele. Juntar dinheiro, né? Ele que é um cara que é um dos maiores salários do futebol norte-americano. Com certeza, como tu falaste no início, não deve ser falta de dinheiro. Mas aí, se ele teve essa ordem de prisão, né, o que vai, se é rixa, vai tornar ainda mais acirrado os ânimos entre as partes. Mas aí ele pode dizer assim, não, está aqui o dinheiro e não ir preso? Ele pode fazer isso? Sim, o objetivo das ações de execução no rito de prisão é justamente acelerar o processo de pagamento. Por exemplo, existe uma dívida de 5 anos de pensão. Não pode cobrar ela no rito de prisão. Essa é uma dívida já pretérita, de um tempo, que, pelo somatório do período, com juros e correção, às vezes é um valor quase que impagável. Então, este valor, estes meses todos ou anos de pensão atrasada, não geram a prisão. Aí, para te conseguir, então, fazer a cobrança no rito de prisão, tu vai cobrar, no máximo, do ajuizamento da ação, 3 meses para trás. Hoje a gente está, então, no dia 31 de maio, né? Então, eu posso entrar hoje com uma execução cobrando a pensão de maio, não paga, abril e março. Os 3 meses, então, que antecedem o ajuizamento. Tá. E não só esses 3 meses, não são 3 meses de pensão a serem pagas para evitar a prisão. Porque até o réu ser citado para responder, às vezes passam meses ou até mais de ano. Então, quando do efetivo pagamento, não é só os 3 meses que antecederam o ajuizamento da ação, mas sim, ele tem que pagar esses 3 meses e mais todas as parcelas vencidas e não pagas até o dia do pagamento. Mas e aí, no caso, tu falou sobre 5 anos e aqueles outros... Aí, estes períodos posteriores, tu só pode cobrar no rito de expropriação ou rito de penhora de bens. Então, na busca patrimonial, valores em conta, veículos, imóveis, bens de dentro de casa, penhora de salário, de aposentadoria, enfim, saldo em conta. Então, o rito de penhora, tu pode cobrar
de forma pretérita. Só que, Tá. um detalhe, se criança não há prescrição. Então, tu pode cobrar 5 anos nesse exemplo. Se maior de idade, a pessoa alimentada, que é beneficiária da pensão, aí a prescrição só pode cobrar até 2 anos. 3 anos, de 2 anos e 1 mês para trás, já prescreveu, então essa dívida não pode mais ser cobrada.